Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 15. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Vamos fazer a leitura neste livro tão lindo que é o livro de Efésios, uma das cartas do apóstolo Paulo, uma das cartas que revelam tanto sobre a igreja do Senhor, sobre a doutrina da vida cristã. Vamos ler. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder, da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, confiamos nela, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós nesta manhã, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso coração, para que não só, Deus, na meditação, mas principalmente, Senhor, naquilo que o Teu Espírito Santo vai falando ao nosso coração durante esta meditação. Ó Deus, seja riqueza, seja bênção, seja vida, traga transformação para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E eu também, ó Deus, em nome de Jesus, repreendo toda obra do inimigo contra nós. Resistimos ao mal pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É promessa do Senhor e nós confiamos nela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz hoje, não? Está pronto para a gente estudar as Escrituras? Sim ou não? Estou vendo. Uma alegria. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo assim, por isso. É importante a gente, quando você lê na Bíblia, estas conexões entre os textos, né? Por isso, por que ele está falando sobre isso? Porque ele diz a partir do versículo 3 do capítulo 1, é todo um parágrafo enorme, não tem ponto final, não é? Ele é inteiro ali, e ele vai falando a respeito das coisas lindas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E ali ele termina dizendo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, ele diz, por isso, por causa destas verdades, eu quero dizer para vocês, olha, eu tenho ouvido sobre a fé de vocês, etc, etc. E é um pouquinho sobre o que nós vamos trabalhar em cima desse texto. O tema da nossa mensagem é a Igreja do Senhor Jesus como um lugar de vida e fé. A Igreja do Senhor Jesus como um lugar de vida e fé. Eu creio que você também, você tem ouvido, a gente tem ouvido tanta coisa ruim a respeito das igrejas, não é? Fala-se tanta coisa, a história da igreja cristã, como a vemos organizada, não a igreja, corpo de Cristo, mas a organização que a gente enxerga, ela é recheada de altos e baixos, de mandos e desmandos, de doutrinas saudáveis e insalubres. Ela é recheada de vida e morte, de fidelidade
e de traições. Estamos há mais de 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo, a cada dia nos aproximando do retorno do Senhor Jesus, porque Ele prometeu que vai voltar, e a igreja continua sendo protagonista de ataques infindáveis. O problema é que a gente tem ouvido tanto a respeito do que é igreja, sem uma base escriturística, sem uma base das escrituras sagradas, que há muita confusão. E isso tem manchado a vida da igreja, a beleza da igreja, tem trazido para o seio da igreja pessoas que a amam e pessoas que a odeiam. É um misto de sentimentos que o mundo tem, e nessa confusão toda, muita gente fugiu da igreja. Certo ou não? Dói o nosso coração saber que muita gente fugiu da igreja não porque fugiu de Cristo. Fugiu daquilo que nós chamamos igreja e que nem sempre tem sido praticado como igreja. O que é a igreja? Uma organização poderosa? Uma empresa? Um grupo de fanáticos? Um amontoado de ignorantes? O que é a igreja? Ou é uma comunidade de vida, de amor, de paz, de justiça? Mas o que é que nos une? O que é que une aqueles que adentram a igreja? Como que ela se manifesta na terra? Qual a sua missão? Eu quero nessa manhã, ao meditar nesse texto que acabamos de ler, buscar aqui algumas características importantes sobre o que é a igreja. E de alguma maneira que o Espírito Santo nos ajude a tirar da nossa mente as coisas que são equivocadas, ou as doutrinas equivocadas que nós temos a respeito da igreja. Paulo diz, por isso, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. A igreja é uma comunidade de fé. Paulo diz, eu tenho visto e tenho ouvido a respeito da fé de vocês. A fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Agora, gente, o que é fé? Fé não é crendice, fé não é superstição, fé não é um amuleto para benefícios terrenos. Você quer ver como que a gente tem uma visão equivocada a respeito de fé? É só a gente passar por um problema, que a primeira pergunta que a gente faz é, Senhor, onde o Senhor está? O que é que o Senhor está fazendo? Por que é que eu estou sofrendo? É ou não é? Quando vai tudo bem, todo mundo tem fé, a coisa mais linda do mundo. Quando as coisas não vão bem, é que começa essa angústia. E por que começa essa angústia? Porque as pessoas não sabem o que é fé. Tem gente que acha que fé é um bem-estar. Sabe assim, bom humor? Tem gente que acorda com bom humor, não tem? Tem gente que não acorda com bom humor. Mas tem gente que acorda, né? Tem gente que acorda assim, irritantemente alegre. Já viram isso? Não. A pessoa já começa a falar, não sei o que, aquela coisa ali, o dia vai ser maravilhoso. E tem gente que acorda, quer dizer, desperta, ou melhor, levanta da cama e acorda umas 2 horas depois. E tem gente que pensa, tem gente que acha que a fé é mais ou menos assim, é como se fosse bom humor, mau humor. Então a pessoa diz assim, gente, hoje eu estou cheio de fé. Sei lá o que aconteceu, está cheio de serotonina na cabeça. Adrenalina deu uma descarga forte. A pessoa, eu estou cheio de fé, hoje eu estou cheio de fé. Glória a Deus, aleluia. Aí vem um problema. Deus, o Senhor me abandonou. Por quê? O que é que eu te fiz? Não é assim, queridos? Porque a gente não entende o que é fé. Fé não é um sentimento, fé não é uma crendice, fé não é um amuleto, fé não é um bem-estar, fé não é um bom humor. Fé é confiança em uma pessoa definida.
fé não é nem fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Eu tenho fé, logo, que fé no que você tem? Não, eu tenho fé que vai dar certo. Esse dia eu estava vendo uma mensagem na internet e a pessoa diz assim: eu agradeço muito, Deus, muito obrigado por todas as pessoas que mandaram energia positiva para mim. Olha que parece bonito, gente, mas não diz nada. Pense nisso racionalmente. Vou mandar energia positiva agora para alguém. Pensa nisso. Será que tem um capacete que a gente coloca, começa a emitir raios positivos? E aí a pessoa está lá longe, assim, eu vou mandar um pensamento positivo. Vou mandar Foi. Ô benção. Olha a mistura que o pessoal faz. O que é fé? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós devemos correr a carreira da fé cristã olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé. Ele é o começo e o fim. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Você a recebe, você não a produz. Ela não nasce da meditação, ela não nasce da concentração. Fé é dom de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, não perder os olhos de Jesus. Segundo lugar, a fé é concreta. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim nessa tradução: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora presta atenção. O texto diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você quer coisa mais concreta do que isso? Tem gente que diz assim, fé é dar um salto no escuro. Eu não faço isso. Você não tem fé? Tenho. A minha fé é quando Deus me revela que tem um colchão lá embaixo. Mas isso não é isso é falta de fé. Quem falou? A fé é confiança no que Deus já fez. Eu não fico aqui no culto dizendo assim, tomara que tenha céu, tomara que tenha céu, tomara que tenha céu, tomara que tenha céu. Eu sei que tem. Como é que você sabe? Porque eu creio naquilo que o Senhor revelou nas Escrituras e a minha fé nele me faz descansar. É um fato, é um fato. É firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos, não de desejos, de sentimentos, de pensamentos, mas de fatos, que ainda não chegaram, mas chegarão. Louvado seja Deus. A fé também é a vitória que vence o mundo. É por causa da fé em Cristo. Diz o texto em 1 João 5, de 1 a 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. E obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós vencemos as lutas, as etapas difíceis da vida, olhando para Cristo e não olhando para o problema ou para a solução dos problemas. Você tem esse tipo de fé? Que olha para Cristo, que depende de Cristo, que espera em Cristo. Segundo lugar,
O apóstolo Paulo aqui, voltando em Efésios capítulo 1, versículo 15, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. A igreja é uma comunidade de amor. Aí alguém aqui vai dar um risinho assim meio amarelinho, vai dizer assim, é nada. Se não é, deveria ser. O que nós estamos estudando são os princípios de Deus. E esses princípios, quando os estudamos, eles nos desafiam. A igreja que não ama, não é igreja. Pode ser qualquer coisa. Clube dos Evangélicos do Batel. Crentes Vitoriosos de Curitiba. Associação do sei do que, você entendeu? Igreja não. Igreja de Jesus é uma comunidade de amor. A Bíblia diz que aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O amor da igreja e na igreja, ele é ímpar, porque é um amor que nasce em Deus, não é um amor projetado de nós para nós mesmos. Irmãos, nós somos diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, nós temos culturas diferentes. Até hoje, eu luto com pessoas aqui em Curitiba que eu falo bom dia e elas não me respondem. Vai ver que eu estou falando com pessoas que são deficientes auditivos. Eu preciso aprender a linguagem de Libras, né? A Libras, né? Aí você vai dizer assim, é falta de amor. Não, não é, gente. Eu não posso julgar as pessoas porque elas acostumaram. Sei lá, de alguma maneira alguém disse para elas, não olha para qualquer um, sei lá. Cresceram assim meio, né? Eu estou no, né? Tinha uma música muito antiga, horrorosa, herética, que dizia assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Acho que foi feito por alguém, deixa para lá. Vamos pensar, amor não é isso, nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós temos maneiras diferentes de nos expressar, mas amor é concreto. Amor vem de Deus. A Bíblia diz que o amor que nós recebemos vem de Deus, foi outorgado pelo Espírito Santo. É a base da igreja. E é a base da igreja porque é a base da expressão de Deus na terra. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e fez algo. O amor é prático, o amor é concreto, o amor é uma ação, o amor não é um sentimento. Quem é casado aqui sabe disso. Certo? A menina casa com aquele rapaz lindo, maravilhoso, gatão, lindo, pão. Antigamente falava pão, né? O pessoal mais velho sabe disso. Um gato. Aí ela acorda durante a noite. Tem um ser dormindo na cama dela. Um ser, é um ser. Com a camiseta do Corinthians. Dá uma olhada a sensação, com todo respeito. Roncando. Um som absolutamente de ficção científica. Alguma coisa de... sei lá. Eu tinha um amigo que dizia que o cara roncava, ele ia, todo congresso de pastor, ele pastor. Todo congresso de pastor que ele ia, ele já entrava no quarto onde ele ia ficar e dizia assim, gente, é o seguinte, eu não durmo se alguém ronca.
Então já fale já. Como é que o cara vai saber? Tem gente que ronca e não sabe, não é verdade? Mas naquela noite, eu estava naquele quarto, parecia que tinha alguém subindo uma ladeira com um trator. Aí ela casou com o gato, e aí tem aquela coisa, disforme, não é? Alguns quilinhos a mais, milhares de cabelos a menos. E ela vai dizer que não ama? Ama. Deu para entender? Ama. Amor é concreto. O amor precisa ser experimentado no dia a dia. O amor não é alguma coisa simplesmente que eu sinto, igual bom humor, né? Ai, que lindo, eu amo vocês, eu amo vocês. Eu acho legal quando a pessoa fala isso. Jesus te ama e eu também. É bonita a frase, gente, mas na hora do vamos ver, parece que a coisa não funciona, não é verdade? Mas a igreja do Senhor Jesus, que é real, que é concreta na terra, ama. Ama. E não ama apenas os irmãos, ela ama a todos. A Bíblia diz que a gente deve amar os inimigos, por exemplo. Falei sobre isso outro dia aqui. Vamos andar um pouco mais rápido. Terceiro lugar, Paulo diz assim: por isso, voltando lá no texto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A igreja é uma comunidade da oração. A igreja confia no Senhor e a ela se entrega através da oração. Quando alguém diz, eu quero me entregar a Cristo, o que você faz? Você ora com ela. A igreja crê e caminha por causa da vida de oração. A oração da igreja ao Senhor é a sua força de trabalho, de ação, de ministério e de peregrinação. A igreja que não ora se limita às suas próprias forças. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A igreja ora para se manter fiel a Deus. O Senhor disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tem gente que diz assim, eu queria que a minha vida fosse muito mais firme no Senhor. Ore mais, fale com Deus, abra o coração ao Senhor, interceda pelos outros, ore por alguém, abra a palavra de Deus e ore a palavra. Sabe o que é orar a palavra? É você colocar-se na primeira ali, colocar os versos na primeira pessoa. Eu aqui, Senhor, estou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele que cuida de mim. Então, Senhor, eu estou orando porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, eu confio no Senhor. Vigiai e orai. Em Lucas 6, versos 27 e 28, como eu já citei, diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A gente não tem ideia do que é isso, não é? Deixa eu te dar um exemplo absolutamente extremado. Você oraria por um membro do Estado Islâmico que está decapitando crianças, vendendo mulheres, vendendo crianças, matando os homens, destruindo aldeias inteiras? Você oraria por eles? É um caso extremo, mas você oraria? Segundo as Escrituras, segundo o que Jesus ensinou, eu devo orar. Agora, se o Senhor diz que a gente deve orar pelos que nos perseguem, né? Eu dei o caso extremo. Você imagina orar por alguém que está perto de você e que nem sempre você vai com a cara. Não é? Orar pelo seu chefe, por exemplo. Não é?
Amanhã cedinho você vai trabalhar. Aí você entra na sala e tal, o chefe já está mal-humorado, porque ele é chefe. Qual que é a função do chefe? Ficar mal-humorado. É ou não é? Qual que foi? Anos de treinamento para quê? Para ser sem educação, para ser grosso. Aí você entra na sala, está lá aquele ser, e você faz o quê? Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira. É assim? A Bíblia diz que a gente deve orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maldizem. Eu trabalhava numa empresa e o pessoal sabia que eu era seminarista. Na época eu era seminarista. Eles sabiam que eu era um cristão e seminarista. Eu ia ser pastor. E eles faziam de propósito. E aí vinham conversar sobre as coisas mais absurdas na sala onde eu trabalhava. Sobre sexo, sobre um monte de sujeira que eles faziam. Eles vinham conversar na minha sala, onde eu estava, que era exatamente para me irritar. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia desse povo, não é? Eu conhecia a luz, eu conhecia a verdade, eu conhecia Jesus. Eles não. Qual foi a oração de Jesus lá na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. 2 Tessalonicenses 3, versos 1 e 2 diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Orar para que o ministério da propagação do Evangelho continue. Orar para que o Evangelho alcance corações. Orar. A oração, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tem gente que não vai entender muito bem, então eu vou explicar bem devagar. A oração não muda Deus. A nossa mente é muito pequenina para entender a mente de Deus. Então a gente acha que, a gente diz assim, não, eu vou orar para que Deus mude essa situação, porque Ele fez isso, agora Ele vai ter que se arrepender. Tem gente que pensa assim, é verdade. Na verdade, eu não mudo a Deus porque a Bíblia diz assim, que o querer e o efetuar pertencem a Deus. O próprio Deus levou você a orar. O próprio Deus colocou você ali de joelhos. O próprio Deus colocou pedidos de oração no seu coração. O próprio Deus colocou no seu coração o desejo de orar por aquela situação. Quantos de vocês já começaram a orar por alguma situação e o Senhor simplesmente foi mudando durante a oração? O Espírito Santo vai trabalhando conosco, nós crescemos enquanto oramos. E isso você não pode passar para outra pessoa fazer por você. Tem gente que tudo que faz na vida é pedir oração para os outros. Já viram isso? Não? Irmão, ore por mim, 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 ore por mim. Amém, querido, intercessão é importante. Mas você ora por você? Você busca Deus? Você fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do seu escritório, sei lá, vai para algum lugar quietinho, vai lá embaixo de uma árvore, onde você estiver, você ora e clama e fala com o Pai e espera do Pai as orientações. Quarto lugar, versos 18 e 19 diz assim em Efésios 1, Paulo está dizendo que ele estava orando por aquela igreja, para que eles tivessem conhecimento do Senhor, etc. E diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Igreja é uma comunidade enriquecida pelas promessas feitas pelo Senhor Jesus. Igreja precisa crescer, não apenas em número, precisa crescer em fé, em amor, em conhecimento da palavra. Precisa ler a Bíblia, gente. Precisa abrir as Escrituras. Paulo diz assim, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Ele não está falando para sentirdes.
Eu gosto de 1 João capítulo 5, que diz que aquele que crê no Senhor, não é? Ele diz assim, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna e não sentir que vocês têm a vida eterna. E para saber é preciso crescer. A vida cristã, ela é uma dinâmica de crescimento até que Cristo volte ou até que a gente vá se encontrar com Ele. A Bíblia fala em crescer até atingir a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Crescimento. A igreja é uma comunidade de conhecimento. As maiores cabeças que eu já conheci eram cristãos. Essa conversa que o pessoal fala aí que cristão é tudo ignorante, não sei o quê, é porque eles ignoram o fato de que aqui tem muita gente, muito, não só inteligente, mas culta, mas não só culta, sábia. Porque cultura é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria de Deus no coração. E veja que ele coloca aqui pelo menos 3 valores, que eu quero rapidamente passar por eles, mas para inspirar o seu coração nessa manhã. Primeiro ele fala, eu oro para que vocês conheçam qual é a esperança do seu chamamento. Quando Cristo te chamou, e talvez Ele esteja chamando alguém hoje, exatamente agora, você talvez diga, eu estou aqui, eu vim para esse culto, eu acho muito bonito, bonito prédio, né, que vocês fizeram, lindo mesmo. Gostei da cadeira, gostei do chão, bacana, gostei da música, lindo mesmo. E vai embora para casa comer macarrão, polenta e frango. É mais ou menos a comida de domingo ali, por ali, né? E não mudou nada na sua vida, né? Paulo diz assim, é preciso que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, o que eu espero se eu entregar a vida para Cristo? Apocalipse 22, versículo 17, o último capítulo da Bíblia, diz assim, o Espírito e a noiva, ele está falando do Espírito Santo e está falando da igreja, a noiva de Cristo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Um dia Jesus estava diante de uma mulher, vocês lembram desse texto lá em João capítulo 4, uma mulher samaritana, Jesus pede água a ela, ela diz, como sendo homem, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? E Jesus disse assim, se tu conheceras quem te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você conhecer a Jesus, nunca mais você vai ter sede. Pelo contrário, haverá um fluir do seu coração, dessa água viva, e vai atingir muita gente. Outro dia eu estava orando ao Senhor e dizendo, Senhor, muito obrigado pelo dia da minha conversão. Obrigado, Senhor, por coisas que o Senhor fez na nossa família, pelas vidas que foram tocadas pelo Espírito Santo durante esse tempo. E aí eu orei e agradeci tanto a Deus. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de batizar meu pai e minha mãe. Obrigado, Senhor amado, porque a minha família é uma família cristã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso ainda hoje, o que o Senhor continua fazendo não é por mim, é porque a água viva que um dia entrou dentro de mim, ela foi passando para todo mundo, dentro da minha casa. E assim tem acontecido na sua casa, não tem não? Qual que é a esperança do seu chamamento? Segundo, ele fala da glória da herança. Glória da herança. Eu acho que todo mundo aqui um dia já pensou assim, se eu tivesse um tio rico, né? Não é verdade? Mas tio sem filho, sem ninguém, né? E que elegesse você. É ou não é? Eu era jovem, adolescente, eu pensava assim, se eu tivesse um tio árabe, dono de petróleo. Não é? Pensou que benção, cara? Alguém chegasse lá, Antônio Carlos, sim, o senhor, por favor, venha até a nossa escritório de advocacia. Pois não.
O senhor sabia que o senhor tem um tio Abdullah Habstrups? Não, ele deixou tudo para o senhor. Poço de petróleo, diamantes, carros, carro dele particular, todinho cravejado de diamantes. Eu era adolescente, eu pensava essas coisas. Aí eu me converti, eu descobri que eu sou herdeiro do dono de todo o ouro e de toda a prata. Que eu sou herdeiro do Criador do universo. Eu sou herdeiro do Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo. Com Cristo. E aí ele disse, é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma glória nessa herança, bendito é o nome do Senhor. Por isso que enterro de crente é uma festa. A gente chora saudade, a pessoa foi embora, você não vai mais vê-la, etc. Mas a gente canta, a gente louva a Deus, a gente ri, a gente conta das coisas que aconteceram. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa está muito melhor que a gente. E muita gente, inclusive, chora no enterro porque está vivo. Atos capítulo 26 diz assim, Paulo sendo chamado pelo Senhor, a mensagem do Senhor Jesus para ele diz, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Herança. Há um processo de conversão, uma libertação de vidas, as pessoas enxergam o que não enxergavam, seus corações são transformados pelo Espírito Santo, há uma libertação espiritual, e eles então se sentem e percebem, somos herdeiros do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Paulo continua e diz, e também a minha oração é para que vocês saibam, conheçam a grandeza do poder de Deus. Ele diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que Paulo está dizendo é que o poder de Deus que atua na igreja é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ouviu um glória a Deus? Não é? Esse poder acontece na igreja, na vida da igreja, no coração da igreja. Eu me lembro, outro dia eu estava também orando, essa semana, e eu estava me lembrando que quando jovem, recém-convertido, eu estava num culto, como esse, sentado lá no fundão assim, e ali então começamos a cantar aqueles hinos antigos, aqueles hinos lindos, e enquanto cantávamos, enquanto a igreja cantava, eu sentei e chorei, e chorei, e chorei, e as pessoas ficavam ao meu lado, olhando, tipo, gente, coitado, deve estar passando algum problema, o que será que aconteceu? Morreu alguém? Será que ele perdeu alguma coisa? O que será que aconteceu? O povo não percebe que ali o poder de Deus estava acontecendo na minha vida? E naquele momento ali havia uma explosão de alegria, e eu chorava da presença de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, o que eu sinto falta hoje em dia nos cultos? É que as pessoas realmente experimentem o poder de Deus. E esse poder não está na minha mão e nem na sua mão, está no Cristo vivo. Mas eu percebo que muitas vezes a gente vem ao templo e sai do templo como alguém que assistiu a um filme e sai comentando o filme. E aí, o que você achou? Ruim, né? Achei ruim, rapaz. Eu acho que a produção podia ser um pouco diferente. A música de fundo não bateu legal. Sabe que eu não gostei daquele primeiro cântico que o pastor Marcílio pediu para a gente cantar? Ele estava tão feliz e eu estava tão arrasado, porque eu não gostei da música. Olha que interessante, a gente não sabe que o culto não é para você, né? O culto é para Cristo. Quem tem que dizer se gostou da música é Jesus, não é você. Ele não está cantando para você.
Eu, pelo menos, não canto para você. Você canta para mim? Não. Então, poder de Deus. Em último lugar, a igreja é a comunidade que pertence a Cristo. Pertencimento. Você já percebeu como o ser humano precisa pertencer? O pior é que, às vezes, as pessoas escolhem errado e vão pertencer a alguma associação estranha, ou vão pertencer a algum grupo estranho, ou vão pertencer a algum ocultismo, sei lá, alguma coisa estranha, estragada, ruim, ou vão pertencer ao crime, porque é o sentimento de pertencer, necessidade de pertencer. Mas nós somos do Senhor Jesus. E quando Paulo fala de Cristo, diz que Jesus, Cristo, foi ressuscitado entre os mortos, é aquele que tem todo o poder acima de todo principado e potestade, a Ele nós pertencemos. E aí nós temos que fazer uma pergunta, queridos, e nós vamos orar agora. E a pergunta é: o que eu faço com tudo isso? O Cristo que nós cremos não é fraco e nem derrotado. O Cristo da igreja é o Senhor, ressuscitado dentre os mortos, que está à direita de Deus Pai e por nós intercede. O Cristo desta igreja é aquele que tem todo o poder sobre os principados, sobre as potestades, sobre os poderes, sobre os domínios, e está acima de todo nome existente ou nome que venha a existir. O Cristo da igreja é o cabeça da igreja, é o cabeça desse corpo, é a esperança, é o chamamento, é a herança, é o poder, é a riqueza, é a glória. O Cristo da igreja comprou-a com seu sangue e transformou pessoas diferentes e distantes em família de Deus. Você já recebeu esse chamamento de Deus? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Você pertence à igreja, igreja corpo de Cristo, e igreja visível, local, tangível, vista, experimentada como essa aqui, por exemplo. Esse é o nosso momento de oração. E eu quero convidar você para fazer essa primeira oração comigo, e depois eu vou fazer um convite para você. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui simplesmente para ampliar conhecimento, nós estamos aqui, Senhor, para responder. Responder ao que o Senhor está nos chamando agora, a uma vida diferente e uma vida de integração como igreja. Pai, eu quero te pedir que qualquer bloqueio e barreira espiritual sejam quebrados em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. E eu gostaria de orar por você para que o Espírito Santo, que já está falando ao seu coração, pudesse receber da sua própria vida essa dedicação. Quem sabe hoje você vai dizer, sabe, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração que eu não sou uma pessoa de oração, eu quero orar. Então venha aqui à frente, vamos orar juntos. Saia do seu lugar, venha ser comunidade de amor. Sabe, pastor, eu tenho percebido que eu exijo tanto amor das pessoas, mas eu não amo ninguém, não cuido de ninguém, não ajudo ninguém. Quem sabe esse é o momento? É um convite que eu quero fazer para você. Nós queremos orar pela sua vida. Onde você estiver, lá em cima, aqui embaixo, venha aqui à frente e diga para o Senhor: Senhor, eu estou respondendo ao que o Senhor falou comigo. O que é que o Senhor falou com você nessa manhã? Qual o convite que Deus está fazendo para você? Eu enfatizei aqui, quando Paulo fala a esperança do chamamento. É um chamado, é um convite. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, é um convite. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é que precisa mudar na sua história? Talvez você queira dizer, sabe, pastor, eu sinto que a minha família precisa ser como uma comunidade,
igreja, uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, uma comunidade de oração, uma comunidade que vivencia os princípios de Deus e os propósitos do Senhor e as promessas de Deus. Eu sinto que eu não estou crescendo espiritualmente. Eu não sei o que é que está passando no seu coração, mas esse é um convite lógico, racional, mas contando com o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Quem sabe esse é o momento de você dizer, eu quero. Talvez você tenha ouvido tudo isso e dito assim, sabe, eu acho que eu nunca experimentei isso, uma comunidade como essa. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quem sabe esse é o momento de você dizer, eu vou experimentar para a glória de Deus. Talvez você esteja dizendo, sabe de uma coisa, pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu nunca tive uma experiência com Cristo. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esse é um momento santo, sabe, gente? A gente não chama as pessoas aqui à frente assim e fica contando para ver quem está aqui, tirando fotografia. A gente chama as pessoas aqui à frente porque é uma forma de respondermos. Eu não posso responder por você. Gente, eu não posso responder pela minha esposa, eu não posso responder pelos meus 2 filhos. Eu posso responder por mim. E você pode responder por você. Olha aqui para mim. Não precisa levantar a mão, eu só vou te fazer uma pergunta e te convidar para vir aqui à frente. Quantos de vocês creem em Deus, amam a Deus, frequentam essa igreja, mas nunca foram batizados? Está faltando, gente, faltando obedecer ao Senhor. O batismo não é invenção da igreja, o batismo é uma ordem divina. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Quantos de vocês nunca tomaram uma decisão de pertencer a uma comunidade cristã? É assim como se você estivesse sempre assistindo um filme. Já parou para pensar nisso? Eu quero orar por você. Agora, eu quero orar também por um centro importante da igreja. Ou melhor, a igreja é uma família de famílias. A igreja só vai bem, só anda bem, essa comunidade só se expressa de forma saudável se as famílias estiverem saudáveis. Como é que vai seu casamento? Como é que estão os teus relacionamentos familiares? Eu tenho certeza que tem gente aqui que não conversa com seu irmão ou com a sua irmã há anos. E você está sempre esperando que alguma coisa aconteça. Pois bem, aconteceu. É o momento da intercessão. Vem aqui à frente, vamos orar. Igreja é isso, gente. Igreja se preocupa um com o outro, ora um pelo outro. Casamento está se arrebentando e você está assistindo. Tem mulheres que chegam para mim e dizem assim, pastor, meu marido faz isso, é uma série de erros, de pecados, uma série de coisas erradas. E aí eu pergunto, e o seu marido então, ele é contra você vir à igreja? Não, pastor, meu marido frequenta a igreja, é membro, dizimista, fiel, todo mundo gosta dele. Eu digo que tem alguma coisa errada. Essa hipocrisia não combina com a igreja. Você está entendendo que esse apelo significa mudança? Eu não estou chamando você aqui para encher de gente aqui na frente. Eu estou chamando você aqui para dizer assim, algo precisa acontecer daqui para frente. Na sua história, na minha história, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé aí no seu lugar, por favor? Se quiser vir ainda à frente para a gente orar, vamos orar. A igreja do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. São corações, são famílias, são pessoas complexas. São corações cheios de medo, muitas vezes, de insegurança. São pessoas que não sabem, Senhor, muitas vezes, por que sentem o que sentem. Há pessoas aqui, Senhor, que vieram de
lugares muito ruins, de experiências muito desastrosas. Há pessoas aqui, Senhor, que vieram de experiências espirituais terríveis, mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por cada pessoa que está aqui, ressuscitou por cada pessoa que está aqui, e age na vida da igreja, porque cada um é importante para o Senhor. Pai, é por causa do nome de Jesus Cristo que nós estamos nesse lugar, e é por causa do nome de Jesus Cristo que nós estamos respondendo nesse momento a esse apelo, dizendo: eu preciso colocar em prática o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, em relação a essa visão de Deus, a esse determinar de Deus, a esta doutrina bíblica. Querido Deus, o Senhor é o Senhor da terra, da vida. Age na vida de cada um de nós aqui. E cada um aqui precisa do Senhor. Jesus, querido, cada um de nós, eu preciso de Ti. Mais do que todo mundo que está aqui, Jesus. Se o Senhor não for comigo, eu não tenho forças para dar um passo na minha existência. O Senhor é todo poderoso, bendito é o nome de Jesus. Visita corações aqui, Pai, para a glória e honra do Senhor, em nome de Cristo. Amém e amém.